Muito boa noite a todos, bem-vindo a mais uma sessão do Cast. Hoje temos mais uma apresentação aqui na temática dentro da temática do momento, né? Que são as inteligências artificiais. Hoje temos uma pessoa nova aqui connosco, que é o Joaquim Timóteo. O tema de hoje é desvendando o primeiro modelo angolano de Machine Learning para previsão de eventos, né? O Joaquim vai fazer uma apresentação sobre si mesmo e logo a seguir sobre a temática. Joaquim. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Deixamos de te ouvir, Joaquim, deixamos de te ouvir. Alô? Infelizmente ainda não. Estragaste alguma coisa. Conseguem me ouvir, pessoal? Agora sim. Força. Bem, como dizia anteriormente, gostaria de agradecer a oportunidade singular que o Mário e o Cláudio me concedem para poder eventualmente partilhar aquilo que eu tenho a nível do conhecimento, mesmo distante de Angola. Eu vou partir para a apresentação, porque lá tem um breve resumo, né? Um resumo daquilo que é a minha pessoa. Acredito que poucos que aqui se encontram me conhecem e seria pertinente poder eventualmente apresentar para melhor esclarecimento. Só um instante. Isso aqui é partilhar a tela para poder Mas partilhar um convosco. ligeiro disclaimer, ouvi dizer que vais acabar com as casas de apostas, não é? Sim, acho que sim. Eu vou partilhar Isso a falência tela. para muita gente. Vou partilhar aqui a tela toda para poder eventualmente. Conseguem ver minha tela, pessoal? Só um minuto, acho que ainda já está a carregar. Agora já está. Ótimo, eu vou aqui. Conseguem ver a tela? Sim. Força. Ótimo. Conseguimos sim. Ótimo, bem. Ótimo. Bem, essa é basicamente a apresentação daquilo que vai ser o nosso guia da apresentação de hoje. Vou partir para aquilo que é a minha apresentação, depois partilharei eventualmente no grupo com todos para poderem ter contato com o conteúdo que apresento. Bem, seguindo, essa é a minha apresentação. Conseguem ver a minha tela? Alô? Sim. Alô? Conseguem me ouvir? Estamos a ver. Força. Ok. Estamos a ouvir e a ver. Bem, eu sou, na verdade, para ter uma breve introdução sobre a minha pessoa, sou Joaquim Timóteo, sou um jovem de 23 anos de idade, apaixonado por tecnologia e inovação em tecnologia, ciência de dados e companhia. Atualmente eu estou em Moscou, Rússia, estudando informação na Безопасность e cibernética, que traduzindo para português é informação cibernética, e também que é na Universidade Moscow Technical University of Communications ou também conhecida como M2C, uma das melhores e maiores universidades aqui em Moscou, naquilo que é em tecnologia e matemática avançada e telecomunicações. Bem, também fui estudante do Instituto de Telecomunicações. Acredito que alguns conhecem que é o ITEL. Eu acredito que o ITEL é um dos melhores, se não o maior instituto médio, técnico, e uma das maiores referências a nível de instituto de educação, instituto, né, técnico profissional e tecnológico em Angola. Também onde mantive a oportunidade de eventualmente cursar eletrônica e telecomunicações. E, sequencialmente, eu também fui estudante da Universidade Metrista de Angola no curso de Engenharia Informática, antes da minha vinda aqui para a Rússia. Bem, um breve resumo daquilo que é a minha jornada profissional. Bem, atualmente sou o CEO e fundador da Arbon Technologies. A Arbon Technology é, na verdade, uma startup brasileira, porque eu trabalho também com brasileiros, fundada por mim e meu sócio, o Márcio. Bem, e nós, na verdade, como startup, estamos focados naquilo que é no processo de automação e construção de plataformas e modelos de inteligência artificial. Também contenho certificações no ramo de CPC, que é basicamente Python Certificate, que é basicamente uma
certificação muito importante para pessoas que trabalham com ciência de dados e Python, entre outros, onde atualmente eu atuo como Senior Developer e Data Scientist em Reborn Technologies, e também já falando um pouco daquilo que é a minha experiência internacional, tive o privilégio no ano passado de ir por Dubai, uma conectividade, né, e uma vasta experiência internacional trabalhando para empresas no Brasil, como uma delas a IV Bank, que é um banco digital no Brasil, e graças a essas conexões tive a oportunidade de estar no Unido em algumas empresas. Conseguem me ouvir a todos? Alô? Vamos ouvindo com alguns cortes, mas estamos a ouvir. Ótimo. Bem, no Reino Unido eu tive a oportunidade de basicamente entrar em contato e ajudar naquilo que é no processo de construção de algumas fintechs. Uma fintech são basicamente startups ou empresas que trabalham com dinheiro, né? Bancos e companhia. Bem, eu vou partir para a apresentação daquilo que é o tema de hoje. Até monopolizar o discurso, caso alguém tenha alguma pergunta sobre a pessoa, vou deixar para o final da apresentação. Conseguem me ouvir a todos? Força, força, força. Ótimo. Desculpem, eu vou estar sempre a perguntar se conseguem me ouvir a todos, é uma questão muito didática, por ser professor também ensinar, então é importante essa interação com todos. Bem, vou prosseguir para aquilo que é a nossa temática de hoje. Bem, AI e Machine Learning, o tema daquilo que é a minha apresentação é basicamente desvendando o primeiro modelo angular de Machine Learning para previsão de a nossa apresentação ela vai, nomeadamente, cingir-se naquilo que é previsão desportiva, mas o modelo que eu desenvolvi, ele tem basicamente a capacidade para vários outros contextos, mas um contexto realmente prático, eu submeti o modelo para eventos desportivos e temos como base a liga inglesa, que é a Liga de Esportes inglesa do Reino Unido, né? A La Liga, isso é, diretamente aquilo que é a nossa mas antes mesmo de ir diretamente para aquilo que é a nossa temática de hoje, eu gostaria de eventualmente introduzir um pouquinho sobre aquilo que é machine para podermos irmos gradativamente construindo o nosso plano de ideias e para poder entender aquilo que é a profundidade que eu apresento. Bem, o que é machine learning? Machine learning é, na verdade, um campo de que desenvolve algoritmos capazes de entender padrões. Eu vou ficar aqui com alguns pontos para dizer aquilo que é a conclusão do que eu quero apresentar hoje. Bem, Machine Learning é basicamente um campo de inteligência artificial que desenvolve algoritmos capazes de aprender padrões a partir de dados sem que sejam explicitamente programados para cada tarefa. Bem, Machine Learning ele está essencialmente, essencialmente a busca por... Eu vou aquilo que é um pouquinho daquilo que é o fundamento matemático por desse conceito, porque, na verdade, a questão de matemática avançada, estatística, nós sabemos que um dos fundamentos ou importantíssimos para aquilo que é... conseguem me ouvir, pessoal? Alô? Sim, 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 sim. Ótimo, ótimo. Bem, na verdade, Machine Learning é essencialmente, matematicamente falando, nós sabemos que a base daquilo que é a ciência de dados, ou Python, programação em si, é basicamente a matemática. A matemática é um dos ramos essencialmente fundamentais e importantes para que nós possamos eventualmente entender, para além daquilo que é o código, a sintaxe da língua, poder realmente entender a profundidade e o cerne da questão que é Machine Learning ou Data Science. Bem, na verdade, matematicamente falando, o que é Machine Learning? Machine Learning é basicamente dado um conjunto de dados, como por exemplo, temos um conjunto, né? Vou ser sucinto aquilo que não é abordagem matemática para não me alongar e não parecer enfadonho ou gerar algum tipo de... Mas eu gostaria de fundamentar isso matematicamente, porque é a base daquilo que nós vamos prosseguir durante a apresentação. Bem, nós sabemos que, na verdade, o que é um conjunto? O conjunto, matematicamente falando, é basicamente um grupo de números, elementos agrupados, ok? E com agrupados onde mínimo, ok?
bem, dado um conjunto, né, de números que vão basicamente de x1 a x enésimo ou y enésimo, e, por exemplo, nós temos uma função tender eventualmente tender para y, nós temos basicamente uma dedução daquilo que é, por exemplo, um conjunto de dados, onde esse x e esse y, e esse x2, x e y2, até o x enésimo ou y enésimo, são basicamente entradas de dados em que nós vamos, ou estaremos eventualmente a passar para aquilo que é a nossa máquina, o machine learning, o aprendizado de máquina, ok? É basicamente um conjunto de dados que nós vamos passando para serem eventualmente processados. E eu usei aqui uma forma que eu usei naquilo que é na minha modelagem de dados para o modelo que eu criei, que é, nós temos, por exemplo, uma função matemática que temos um f, o x, que o domínio daquilo da existência basicamente é um domínio de função x, em que essa mesma função ela tenderá eventualmente a um determinado número, meio que um limite, ok? Que é um y qualquer. Então, esse modelo de machine learning é basicamente, a gente vai popular, vamos passar dados e informações em que na saída destes mesmos dados modulados que se encontram dentro deste domínio, nós teremos eventualmente dados próximos daquilo que é a entrada inicial. Né? Nós chamamos, por exemplo, de inputs e outputs. É basicamente popular informações que representando matematicamente é um x e um y, e a saída destes mesmos números poderão ser muito próximos daquilo que são as entradas. E eu tenho aqui, por exemplo, uma função que é a função do custo, que é, basicamente, nós temos uma função, e nessa função, a ideia por detrás dela é todo o número que foi introduzido na entrada, a saída desta mesma função deve ser similar à entrada, ou muito próximo a isso. Na verdade, é isso. Esse é o conceito matemático por detrás, e tem conceitos muito mais profundos, mas não vou usar daquilo que é um discurso muito mais profundo para não me alongar, para não irmos diretamente naquilo que é a abordagem de hoje. Bem, vou aqui passar. Eu tenho aqui, né, um conceito extremamente importante que é Deep Learning, Machine Learning versus Deep Learning. Por conceitos que eu criei, eu usei no princípio para ser o nosso guia de apresentações, para eventualmente progredirmos para a apresentação do modelo que eu aqui vou apresentá-los. Bem, de Artificial Intelligence, essa é uma área que tem dentro. Bem, nós aqui introduzimos aquilo que é o conceito de Machine Learning e nós precisamos eventualmente entender o que é Deep Learning. É, na verdade, um ramo de inteligência artificial que permite que as máquinas com dados, ok? Utiliza algoritmos para identificar padrões e previsões, e fazem previsões. E desculpa, o que é, por exemplo, o que são dados e padrões, ok? Deep Learning é uma das áreas que é, digamos, mais profunda e poderá eventualmente, é o ramo da inteligência artificial que permite basicamente que as máquinas aprendam com os dados que vão recebendo. E nós temos aqui basicamente alguns exemplos, que é as recomendações que nós recebemos da Netflix, a predição de esportivos, que é a nossa base de apresentação. Hoje temos também as aplicações práticas de Deep Learning, que é a detecção de fraudes bancárias. Daí já nós temos, por exemplo, uma comunicação, uma inserção direta entre o conceito, por exemplo, na última questão, que é a detecção de fraudes, que é cibernética, que é a minha área de formação atualmente, juntamente com essa questão de data science, data scientist, data science, que é o machine learning, que é basicamente a combinação dessas duas áreas, que é ciência de dados ou ciência de dados e, eventualmente, ramo da segurança de informação. Bem, estes dados são basicamente introduzidos a uma determinada função, que vão tender a um determinado domínio, ok? E estes dados são agrupados, que popularmente, na área de ciência de dados, chamamos popular, basicamente, uma determinada informação, né? Que é alimentar com dados um determinado modelo, né? E eventualmente que a sua saída desta mesma função se aproxima muito daquilo que é a entrada dos dados, dos dados propostos. Bem, eu vou aqui seguir naquilo que é a apresentação. Nós temos, eu
mais uma vez, para ser extremamente didático na apresentação, eu trouxe aqui conceitos que eu acredito que todo mundo domina, mas não é mais, não é nada demais um pouquinho daquilo que é, né? Nós acreditamos que, por exemplo, o que é Artificial Intelligence ou inteligência artificial, na verdade é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana. Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e entender a linguagem natural, que é a NL. Reconhecer padrões, eu vou referir padrões, estamos aqui a ver uma repetição dessa expressão padrão e padrões e dados, e tomar decisões, tudo de uma forma autônoma ou semi-autônoma. Autônoma é o script por si só, é, é, uma resposta em função de uma pergunta ou em função de uma determinada situação ao qual será submetida a um raciocínio, um semi-raciocínio, digamos assim. Semi-autônoma é aquela que ela não poderá eventualmente prosseguir para os próximos passos por completo, sem intervenção humana. E eu aqui trouxe um conceito importante, o que é, na verdade, inteligência. Inteligência é a capacidade de aprender com a experiência, resolver problemas e usar o conhecimento para se adaptar às novas situações. Esse é um conceito apresentado pela American Psychology Association, né? Esse é um conceito que é extremamente importante e preferi apresentar para que nós possamos eventualmente ter uma compreensão naquilo que é não na base, não básico, mas com uma compreensão realmente importante ou bem fundamentada sobre aquilo que é inteligência. Na verdade, inteligência, como está espalhada, é a capacidade de poder aprender com a experiência. Experiência vamos traduzir para a computação, que é aprender. A experiência é basicamente uma quantidade infinita, podem ser milhões e bilhões de dados, que esse mesmo modelo vai basicamente ser submetido a analisar, qualificar esses mesmos dados, ver os pesos dos mesmos e poder realmente avaliar qual dos pesos poderá eventualmente corresponder àquilo que é a resposta mais próxima da verdade, digamos, em contextos, eventualmente perguntas ao género. Bem, prosseguindo aqui na apresentação, bem, aqui é onde nós começamos. Joaquim, diz-me só Sim. uma coisa, tu estás a mudar de slides, é que nós só estamos constantemente a ver o slide 2. Sério? Meu Deus. Vou parar de partilhar e vou ver. Bem, só estavam a ver o slide 2. Vou partilhar aqui a tela toda. Consegue ver minha tela, pessoal? Alô? Só um minuto, está a carregar. Sim, está aparecendo agora a tela. Desvendando o primeiro modelo, o tema, o título. Sim, estamos a ver o tema, sim. Essa parte, conseguem ver? O que é inteligência Já artificial? tem. Sim. Aqui também? Correto. Ok. Em qual das partes não viam, não conseguiram ver, não puderam ver? Aqui? A apresentação toda manteve-se no Deep Learning. no slide 2. Ok. Saí 2. Aqui, Ok. estavam constantemente aqui. Ok. Bem, eu vou. Não vou alongar naquilo que é o discurso. Eu vou. Bem, pessoal, esse é, na verdade, aquilo que eu estava a discorrer aqui. Conseguem ver basicamente a formulação matemática, né? Tem basicamente uma forma que é a função de custo. É aquilo que eu anteriormente explicava, né? Que é. E tem aí uma representação do domínio, né? Que são basicamente o x1 e y1 e x2 e y2, e depois temos uma sequência que é o x-enésimo e o y-enésimo, ok? E temos eventualmente uma função, essa função que é x, que tende eventualmente a um determinado número y. Esse x e esse y representam eventualmente entradas ou inputs de dados para um determinado modelo. Bem, nós temos aqui que é basicamente uma função de custo que representa essa explicação teórica que eu aqui apresentei, que é mediante a uma quantidade de dados ou de informações que um determinado modelo vai basicamente ser populado, vai basicamente ser alimentado, a saída deve ser muito próxima daquilo que é a entrada. E, mediante essas avaliações, mediante, vamos dizer aqui, pesos, será basicamente a partir da qualidade de informação que sai desse mesmo modelo. Eu vou prosseguir aqui. Conseguem ver a minha tela? Deep Learning, Ok. Machine Learning versus Deep Learning.
como dizia anteriormente, Deep Learning é um ramo de inteligência artificial que permite que as máquinas aprendam com dados. Nós estamos aqui a ter uma literação constante daquilo que é a expressão de dados e padrões. São termos extremamente importantes para aquilo que é Machine Learning e Deep Learning, porque Machine Learning, que é aprendizado de máquina, e Deep Learning, que é Deep, que é de profundo, Learning, que é aprendizado profundo, vem basicamente do processamento de uma certa quantidade de dados para eventualmente depois progredir para aquilo que é padrões sobre os mesmos dados, ok? Mediante a quantidade de dados que um determinado script, que um determinado modelo vai ser exposto, ele vai poder eventualmente identificar padrões e mediante esses mesmos padrões ele vai estabelecer aquilo que nós conhecemos de previsões. Então, o fundamento básico, ou base daquilo que é fazer ou ter um modelo eficiente naquilo que é a previsão de um determinado evento é fundamentalmente ou essencialmente baseado naquilo que é na quantidade de dados que é exposto. Ok? Nós temos, por exemplo, Artificial Intelligence, que é na verdade simplesmente uma das camadas de Deep Learning, ok? Que é a base de estudo de inteligência artificial, da DeepSeek, a Anthropic, a Cloud AI, a Kimi, todas as plataformas de dados são basicamente treinados com bilhões e bilhões e trilhões de dados para poder eventualmente se aproximar desta função aqui que eu apresentei no princípio, dos dados de resposta que se aproximam minimamente daquilo que é o esperado, que é basicamente a função de custo. Conseguem ouvir a todos, pessoal? Sim, sim. Ótimo. Seguindo, e nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, as recomendações da Netflix, as predições em contextos práticos e contextos práticos, nós temos as recomendações da Netflix, temos a predição de resultados esportivos, temos a detenção de fraudes. Essas recomendações que nós recebemos da Netflix, ou mesmo do TikTok, ou mesmo o algoritmo do Facebook, é basicamente mediante um padrão que um determinado usuário vai estabelecer durante o uso dessas plataformas e aprender com os mesmos dados. Daí, nós temos, por exemplo, nós navegando no Instagram, ou no Facebook, ou em uma outra plataforma social media, navegando, nós vamos ver um vídeo, vamos ver um segundo vídeo, e depois de um certo tempo, o Facebook, o algoritmo do Facebook vai nos mandar constantemente aquele tipo de vídeo que nós ficamos ou passamos a ver por um determinado tempo. Isso é basicamente machine learning, deep learning, a capacidade que um determinado algoritmo ou script tem de aprender mediante os inputs que um usuário vai passando para ele. Esses inputs são basicamente a repetição constante ou de um determinado tempo de um conteúdo específico ou algo do gênero. Bem, espero que a minha explicação esteja a ser claro. Tu estás a esquecer português. Força, meu caro. Bem, dando sequência. E aqui está aquilo que é importante. Eu achei extremamente interessante trazer um pouquinho daquilo. Eu acredito que todo mundo tem uma noção mínima ou até muito grande sobre aquilo que é inteligência, mas eu pensei e achei que seria interessante que apresentasse também o conceito de inteligência artificial, que é Artificial Intelligence, que é, na verdade, um campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana. E eu trouxe também, com base da American Psychology Association, nós temos basicamente uma definição daquilo que é inteligência, que é a capacidade de aprender, e nós temos a expressão aprender. Esse processo de aprendizado nós chamamos de inputs, que nós vamos passando a um determinado modelo e esse mesmo modelo irá progressivamente aprender aos inputs que nós vamos passando, ok? E tudo, na verdade, é isso, né? Inteligência, essa capacidade de aprender com a experiência. Experiência no ramo da matemática ou ciência de dados. Experiência é a quantidade de dados que esse mesmo modelo é basicamente exposto e ele vai poder avaliar em função de uma resposta que ele vai receber do usuário. Essa é uma definição segundo a Psychology Association, American Psychology Association, e um conceito importante sobre aquilo que é inteligência artificial. Eu acho que é extremamente importante, fundamental, gerar base para nós podermos eventualmente progredir naquilo que é a apresentação de hoje. Dando sequência, essa, na verdade, é a base, né, do nosso encontro de hoje, que é desvendando o primeiro modelo angolano de Machine Learning para a previsão de eventos. E já desde o princípio da apresentação, nós falamos muito sobre dados, sobre previsão,
sobre experiência, e eu acredito que tenha pessoas eventualmente, independentemente que o cast seja um grupo de tecnologia, eu acredito que aqui tem pessoas que não têm conhecimento profundo sobre tecnologia, ou até têm conhecimento profundo sobre tecnologia, mas não têm conhecimento básicos de expressões que são importantes em ciência de dados. Bem, eu achei interessante abordar sobre o que são estes conceitos minimalistas e parecendo simplórios, mas não são extremamente importantes. Bem, o que é que na verdade são? O que são dados, ok? Essas expressões serão basicamente o fundamento da minha apresentação de hoje, por isso eu achei inteligente apresentar para gerar uma base e uma compreensão não superficial, mas um pouquinho profunda daquilo que é a minha apresentação e para entender a profundidade que eu estaria abordando aqui. Bem, o que são dados? O que são dados? Dados são elementos brutos, não processados, e eu espero que essas expressões fiquem mesmo guardadas hoje. São elementos brutos, não processados, que por si só não têm um significado completo. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo, pode ser números, texto, imagens, sons, ou qualquer outro tipo de registro. Ok, temos aqui um exemplo, 34 graus Celsius, João marcou 2 golos, 24,81, 15 de 5 de 2025. Esses são dados aleatórios, são dados não significantes, não importantes, porque estes dados vão ganhando uma determinada importância mediante o contexto que ele é exposto. Então, dados por si só não são importantes, ok? Porque dados isolados não têm um significado, ok? E nós estaremos aqui falando sobre dados. Bem, e esse é o conceito de dados, mas vamos para algo muito mais importante. Por exemplo, aqui eu surgem os dados, são apenas registros, não explicam ainda nada. São registros puramente sem significado. Bem, nós temos aqui, eu e depois trouxe aquilo que é o conceito de informação. Informação é resultado da análise ou interpretação de dados quando organizados, processados ou damos contexto aos dados. Eles passam a fazer sentido e se tornam úteis. Pessoal, consegue me ouvir? Alô? Sim, meu caro, sim. Opa, obrigado. Bem, eu trouxe aquilo que significa dados e temos aqui a informação. Na verdade, o que é informação? É um resultado da análise dos dados, ok? Ou uma interpretação dos dados, que é, você pode ter uma quantidade de dados não processados. Se eu vir aleatoriamente ou randomicamente dizer Joana não tem um significado por si só. Joana ganhará um significado mediante informação, contexto que ele é apresentado. Então, isso é extremamente importante para o conceito de ciência de dados, ou machine learning, ou data science, ou deep learning, whatever. São basicamente dados por si só, não têm significado. Agora, se eu dizer a Joana comeu arroz, por exemplo, eu vou dizer funs porque eu nunca mais comi funs, que nem Moscou. Joana comeu funs. Aí sim o contexto, a expressão Joana tem um significado amplificado porque tem outras informações mediante o contexto que é exposto. E eu tenho basicamente a representação dessa função de custo, que é, temos um xi, temos o y. O xi representa os inputs que nós vamos são basicamente os dados que nós vamos inserir. Nesse contexto, estes dados já são processados para uma determinada função, para poder eventualmente depois gerar já num determinado contexto de informação, ok? Dando exemplo prático, se eu eventualmente quero saber como é que será, qual é a previsão economicamente da economia de Angola em termos de recessão econômica para os próximos anos, eu simplesmente vou pegar as informações que nós temos disponíveis pelo Ministério do Interior, acho que é isso, né? O Ministério das Finanças, Ministro das Finanças, e bem, pegar basicamente as informações dos registros anteriores, daquilo que é a nossa receita bruta, pegar dos anos anteriores e dos anos mais próximos das datas atuais, vou pegar estes dados, vou processá-los, vou inseri-los, vou matematicamente mapear os mesmos dados entradas e depois poderia eventualmente prever eventos muito próximos daquilo que pode ser a realidade mediante os dados que eu apresentei, por exemplo. Eu, falando na primeira pessoa, queria eventualmente ter contato com os dados
do censo de 2024, se eu não estou erro. Mesmo não estando em Angola, tem Moscou, mas eu gostaria muito de ter contato com esses dados para ver, para ter basicamente um nível de compreensão do processo de crescimento e progressão daquilo que é nosso país e poder realmente apresentar soluções ao nosso governo que possam eventualmente resolver problemas em Angola. Porque, digamos que dados, acho que é vida. Dados é vida e esses dados podem nos dar muita informação, ajudar muito aquilo que é o nosso país em muitos contextos, em muitos aspectos. Bem, eu vou aqui dar sequência. Eu acredito que esteja a ser claro na minha abordagem e que esteja a ser Ainda extremamente está, ainda didático. está, Obrigado. ainda está. Ótimo. Principalmente a parte de não comer, há muito tempo não comer escons, mas ainda está. Bem, nunca mais comi hoje. Bem, vou dar sequência. Bem, pessoal, essa é minimamente a expressão ou a formulação matemática daquilo que eu fiz, né? Eu não posso apresentar todo o conceito matemático porque seria meio que clichê, meio que não seria inteligente da minha parte, porque alguém pode chegar, pode pegar as minhas funções e modelar e fazer o mesmo que eu fiz. E o mundo de tecnologia é um desafio constante. E essa é basicamente, simplificadamente, aquilo que é. Não faço screenshot nem nada. É basicamente a formulação matemática por detrás do modelo que eu eventualmente venho trabalhando já há um ano, né? Eu comecei a fazer esse modelo, estamos a dizer, em 2023, 2023, 24 e agora em 25. E não é todo um trabalho de aproximadamente 2 anos. Trabalho profundiado, matematicamente falando, estatisticamente falando, e até ao lado daquilo que é a programação, Python, R, e é isso. Isso é basicamente a formação matemática por detrás daquilo que é a minha abordagem. Bem, pessoal, chegamos àquilo que é, na verdade, o ponto de hoje, que eu chamei de Nexus AI Model, que é, na verdade, eu chamei de Nexus AI, que é, na verdade, um modelo de inteligência artificial desenvolvido especificamente para previsão de eventos. Como disse anteriormente, o objetivo da Nexus Model não é simplesmente ser um modelo que seja limitado a um determinado contexto. Ele pode eventualmente evoluir para determinados contextos e prever eventos. Mas para eu pessoalmente avaliar a qualidade daquilo que é o modelo, eu tive que submetê-lo a contextos práticos e poder prever e ver a eficiência em termos de accuracy, que é a precisão das previsões que o modelo poderia eventualmente me apresentar. Daí a questão do trabalho de pegar e aplicar-lhe um contexto de previsão desportiva, porque o que me levou por detrás, o que me levou eventualmente também a desenvolver esse projeto, esse modelo, é por conta das casas de apostas em Angola. Há um número crescente daquilo que é as casas de apostas, as apostas, e eu tenho amigos em Angola, por exemplo, que estão muito ligados a essa questão, e isso gerou uma certa curiosidade para ver, na verdade, para medir o meu nível de profundidade matemática, estatística, e também a minha profundidade em programação, especificamente em Python, ciência de dados. Então, bem, o modelo, na verdade, vou dar sequência, o modelo foi treinado com mais de 1 milhão de registros históricos, e quando eu digo registros históricos, eu treinei esse modelo com o meu pequeno Mac, e depois tive que eventualmente passar para a minha universidade. Temos aqui um laboratório de pesquisa, nós temos um supercomputador que nos permite, nós estudantes, bem classificados, digamos, poder eventualmente ter a capacidade, com a supervisão de um professor, ou com a supervisão do chefe de departamento de equipa, o departamento poder te acompanhar e poder eventualmente avaliar aquilo que estás a fazer. Então, tive esse privilégio por conta de destaque acadêmico e por si só. Bem, nós temos aqui, né? Por exemplo, eu treinei esse modelo, mas tipo, com mais informações do que 1 milhão de dados, mais 1 milhão de registros históricos, é muito mais dados. Esse 1 milhão de registros históricos é muito em função da predição desportiva só da Liga Inglesa. Esse 1 milhão de registros é só 1 milhão de registros dessa previsão específica. Tem outros contextos que transcendem aquilo que é 1 milhão de registros históricos. Bem, para aplicação prática, como dizia anteriormente, testamos, e quando digo testamos, digo testei a Nexus AI no domínio de eventos esportivos. Aí foi alimentada com dados de diversas ligas, equipas, temporadas e sessões esportivas, sem qualquer conexão à internet durante estes testes. Para não incorrer aquela possibilidade de ele só prever porque está conectado à internet. Então, eu testei todo ele localmente para testar a profundidade dos dados.
e para ver matematicamente falando se esse modelo realmente se aproxima daquilo que é da próxima daquilo que é a função do custo. Bem, Era o objetivo, não é? sim, sim, isso mesmo. Bem, a Nexus foi capaz de prever corretamente diversos resultados, inclusive gerar suas próprias probabilidades, que são basicamente ODDS. Eu vou explicar aqui que na verdade são ODDS. ODDS é basicamente como é que é? Order. São basicamente como é que eu explicaria isso em palavras simplificadas? É basicamente um número estatístico de probabilidades, digamos. É basicamente probabilidades individuais no determinado time. É quase isso. E, e com base na análise estatística dos dados, em junho de 2024, o modelo aprendeu ao acertar a previsão de um time com uma probabilidade de vitória da Premier League, ou Liga em Inglaterra, demonstrando alto nível de precisão e robustez preditiva, mesmo diante de cenários complexos e variáveis. É importante referir que as previsões não são 100% seguras, ok? Não existe no mundo, digo, no mundo com certeza 100%, existe um modelo que consegue prever 100% eventos. O que, no máximo, um modelo pode chegar, estamos a falar de um modelo bem calibrado, bem com dados limpos, bem processados, no máximo, com uma equipa de especialistas em ciência de dados, estamos a falar de doutores, com especialistas na área, estamos a falar de senior data scientists com doutoramento e tal, no máximo que um modelo pode chegar em termos de precisão e dependendo do contexto da precisão. Então, esse é um gráfico que varia e vai oscilando em função do contexto que é apresentado, ok? Então, no máximo, um modelo bem calibrado e eficiente pode chegar a aproximadamente 80% de precisão. Só que essa precisão varia em função de um determinado tempo, porque os dados alteram. E a previsão de jogos é uma das coisas mais difíceis de você prever, porque você não consegue, só com os dados dos times, dos jogadores, das datas, é ineficiente e não é inteligente prever eventos. O modelo não vai conseguir prever eventos, porque tem dados externos, temos a temperatura, temos chover, estamos quando digo temperatura, falar de ambientes externos que podem intrinsecamente influir naquilo que é na qualidade da precisão do modelo. Então, um modelo eficiente é um modelo que, e vou já passar a ideia, né? Todos os investidores, se tiver, é basicamente o meu modelo é você pega os dados e com APIs externas, com APIs externas em termos de temperatura, dados dos times, ao mesmo momento o modelo em cloud, disponível em plataformas de cloud, em nuvem, poder interagir o processamento bruto desses dados, o modelo automaticamente prevê. Nesse contexto, eu garanto que a precisão do jogo seria, digamos que, 90%. Essa comunicação direta, os times foram jogar aonde? Vamos lá, os times foram jogar, por exemplo, na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é quente e temos uma API basicamente Application Interface Platform, que te dá a possibilidade de você interagir com recursos externos de uma determinada plataforma, um software, e poder obter resultados no teu sistema. Basicamente, o teu sistema, o teu modelo poder interagir em live, com essas APIs de temperatura, da atmosfera, poder interagir constantemente com essas mesmas APIs de temperatura, para poder eventualmente combater essa questão de fatores externos que podem alienar o resultado ou influenciar diretamente naquilo que é o resultado da previsão. Depois tem os dados históricos desses mesmos times, por exemplo, que são basicamente dados que depois passados de um determinado contexto passam a ser informações bem processadas. Então, com uma comunicação constante e direta, eu garanto que a precisão destes eventos poderá eventualmente de futebol passa de um nível de, vamos lá, 50% de precisão para 80%, no máximo dos máximos, 85%. E é isso, eu vou progredir aqui, vou continuar a apresentação. Bem, esse é basicamente um gráfico de contagem de eventos. Foi o meu primeiro gráfico, que é algo que, matematicamente falando, é basicamente uma. Conseguem me ouvir todos? Alô?
Conseguimos. Não tô. Espero que não esteja a gerar. Espero que estejam bem em live. Eu não dormo. Ainda estamos. Okay, great. That's great. So, bem, esse é basicamente o gráfico, né? Por detrás disso são basicamente integrais triplas dentro de um determinado domínio, função de custo e modelar, e depois podemos eventualmente ter isso, que é uma curva de dados bem processados. Bem, temos a contagem, temos o ponto azul, que é os dados reais, que é pegar os dados reais de cada evento, de cada contexto, e temos uma expressão matemática que eu chamo uma função matemática que é a previsão de Poisson, ou também comumente conhecido a regressão de Poisson, ok? A regressão de Poisson é basicamente um modelo matemático estatístico. Na verdade tem dois, temos a só Poisson e temos a Poisson de distribuição de Poisson distribution, que é basicamente um modelo avançado de modelos estatísticos para a previsão de eventos, ok? A Poisson regression é literalmente muito mais avançada que a Poisson por si só, em termos estatísticos matemática. Bem, e eu peguei os dados reais e entendam que a regressão, esse modelo estatístico não foi o único que eu utilizei para prever, só foi um dos modelos matemáticos estatísticos que eu usei para prever. Tem outros mais avançados. Temos métodos estocásticos avançados, temos muitos outros modelos estatísticos avançados, temos o modelo de castelo, então tem outros modelos muito complexos. Bem, vou aqui progredir, né? Temos tempo de exposição, dados reais, processamento e esse contexto. Bem, pessoal, conseguem ver aqui a minha tela? Estamos a chegar, né, naquilo que é a apresentação. Ao final, depois vou apresentar para toda a plataforma em live, para verem, terem contato e avaliarem e tal. Bem, temos aqui a Nexia Model, essa é basicamente uma versão 0.1, foi a minha primeira versão em termos de progressão e já avaliava algum tipo de resultado. Bem, nós temos aqui, esse é basicamente uma CLI, né, que é uma linha de comando do VS Code, e nós temos, por exemplo, o processamento dos dados em termos de regressão de Poisson e em termos de métodos estocásticos avançados e outros métodos avançados estatísticos. Temos o Mean Square Error, que é basicamente Linear Regression, temos a Poisson Regression, como disse anteriormente, e temos, por exemplo, aí dados. Eu coloquei em vermelho aquilo que todos estejam a ver, senão depois vou partilhar com todos o material no cast para verem. Bem, temos aqui basicamente um Mean Square Error, que é Linear Regression, temos aí 63.11 e outros números avante. Temos Mean Square Error, Poisson Regression, também temos outros. Para verem, eu não baseei-me simplesmente num único modelo, tem outros modelos avançados que eu implementei para medir a curiosidade ou a precisão do meu modelo. Bem, eu, de modo muito inteligente, depois para avaliar a qualidade dos dados, eu submeti estes mesmos dados preditos à API da OpenAI, né? Como disse anteriormente, a OpenAI, a empresa fundada pela a empresa detentora do ChatGPT e de outra ChatGPT e de seus modelos, para poder avaliar diretamente os meus dados e a qualidade dos mesmos, eu passei esse meu treinamento manual para ele avaliar, me ajudar a avaliar, né? Para que sozinho e ter um supercomputador, mas sozinho então peguei basicamente esses mesmos dados e passei para ele como contexto. Quando digo contexto, são basicamente dados processados e organizados e passados para um contexto para ele. Nós chamamos em programação que é definir um role para a API. Nós temos, por exemplo, aqui a resposta da OpenAI com base com os dados fornecidos, alguns dos dados podem ser extraídos, ok? Para chegar a essa conclusão, o meu modelo já fez um trabalho, vamos dar 90%. Ok? Então, esse é um modelo, estamos a falar de 2024, o modelo já tem 9 meses agora. Temos aí algumas análises que ele me retornou. O time teve um desempenho positivo na partida, marcando 2 gols, sofrendo apenas um gol, resultado em vitória e conquistando 3 gols na tabela. O modelo de regressão do Poisson foi utilizado para analisar a contagem de eventos, neste caso gols,
os coeficientes encontrados indicam que um aumento do tempo de exposição está positivamente relacionado à contagem de jogos. Quando nós vemos aí o tempo de exposição, estamos a falar basicamente de dados, e eu já construí isso no princípio, que é basicamente uma quantidade de dados que o modelo já processou, já avaliou e já expôs a API da OpenAI para analisar esses dados. E, por si só, a API da OpenAI, que é basicamente uma plataforma de inteligência artificial, que você consegue entregar em teus sistemas, em softwares, ele avaliou que a qualidade dos dados que eu apresentei para ele estão minimamente dentro daquilo que é a função de custo, ok? E temos, por exemplo, o mean square error, temos a regressão de Poisson, foi de 0,80. Pessoal, não está a parecer muito matemático aqui, né? Acho que sim, me digam, por favor. Podes continuar, meu caro. Ótimo, ótimo. Bem, a regressão de Poisson foi de 0,1867, indicando que o modelo se ajustou bem com os dados, vejamos, se ajustou bem com os dados, como disse anteriormente, e já a regressão linear mostrou um intercepto de menos 13,20 e um coeficiente de tempo de exposição de 5,67, e o OMS de regressão linear foi de 103,1163. E um valor mais alto que a regressão de Poisson. Isso quer dizer que mediante os dados que eu já processei no banco de dados, eu fui populando e o modelo a API foi me ajudando a analisar e avaliar qual dos modelos se aproxima daquilo que a minha vontade quer. E nós vamos aqui os dados de posse de bola, PDA e PDA-Low, indicam que a equipa teve uma postura mais ofensiva, com um alto valor de PDA-Allowed, o que sugere uma boa eficiência defensiva. E os valores DEEP e DEEP-Allow indicam que a equipa... Bem, esse é basicamente... Vou passar por resumo. Em resumo, a equipa teve um desempenho sólido na partida, com uma vitória bem eficiente, defensiva, e conseguido criar oportunidades de gol. Os modelos utilizados mostraram que o tempo de exposição está relacionado à contagem dos gols. E vou aqui dar sequência. Espero que ser claro naquilo que é a minha abordagem. Bem, nós temos aqui uma tabela, não vou mais ler para não gerar enfado. E nós testamos basicamente com o time de West Ham, né? Tem basicamente um erro quântico que é outra coisa, não vou explicar aqui para não gerar. Bem, nós temos aqui uma tabela que temos o Deep Variable, Model Family, Link Functions, Method, Daytime, Iterations. Bem, essa é basicamente uma tabela que me guiou para poder eventualmente avaliar aquilo que eu estou a construir e tal, e ter uma compreensão realmente profunda. Bem, nós temos aqui umas variáveis que eu acho extremamente importante partilhar convosco. Temos, por exemplo, a constante, temos X-Goal, que é Expecting Goals, temos Expect Defend, são basicamente variáveis que vão nos dizer qual é o tempo médio, a expectativa de gol de um determinado time para um próximo jogo, por exemplo, mediante os dados anteriores. Bem, e estes dados nós treinamos basicamente para um determinado time, que é o West Ham, né? Então a gente avaliou a qualidade do time para poder prever quando esse mesmo time assim, entrar em contato com outros times em outras partidas. Vou progredir aqui. Bem, pessoal, chegamos àquilo que é a minha previsão de 2024. Bem, o modelo foi treinado todo localmente, é bom de referenciar isso, e com muitos dados, estamos a falar de 1 milhão de dados de cada time, mas para o contexto da Liga Inglesa, que é a Premier League, e o modelo, graças a esse esforço de meses, ele conseguiu prever quem venceria a Premier League no ano 2024-23. E eu não vou ler muita coisa, mas, por exemplo, nós vemos aqui, né, a conclusão final sobre a equipa com maior probabilidade de vencer. Com base nas métricas e análises apresentadas, a equipa Manchester City parece ter uma possibilidade. Vê que ele não diz que vai vencer, ok? Ele diz, parece ter uma possibilidade, pois apresentou um desempenho conciso com base nas métricas e análises apresentadas pelo meu modelo anteriormente. Apresentadas, consistem, ok? Com equilíbrio entre ataque, defesa e uma tendência de melhoria ao longo do tempo. Além disso, a equipa demonstrou eficiência tanto na criação de chances, de gol. Então, esse é basicamente um resumo, mas o ponto mais importante que nós avaliamos aqui é que o modelo preveu qual das equipes, mediante uma quantidade infinita de dados, tem a maior possibilidade de vencer a Liga
inglesa no ano 2000, a Premier League no ano 2023-24. Eu coloquei aqui, consegue ver a minha tela? Bem, eu coloquei eu coloquei essa para avaliar, né? Para nós vermos que sim, isso é verdade. Bem, eu fiz uma pesquisa e mostrei, sim, quem venceu a Liga Inglesa em 2023. Bem, estamos aí, a primeira divisão do Campeonato Inglês de Futebol de temporada 2023-2024 foi ok, a edição da primeira divisão de futebol, tal, e blá, blá, blá. Pela quarta vez consecutiva, o Manchester City sangrou-se tetracampeão após ganhar do West Ham de 3-1. Vemos que essa avaliação do West Ham foi anterior, pessoal. Então, nós avaliamos basicamente todos os times, ok? Avaliamos todos os times e o médico no final, mediante a avaliação individual de cada time profunda, pode nos apresentar uma previsão eficiente e efetiva daquilo que é os times que têm uma possibilidade de vitória. E nós vemos aqui, por exemplo, um resultado positivo daquilo que é a nossa previsão de qual dos times venceria a Premier League em 2023-2024. E o modelo eventualmente mostrou-se eficiente e preveu os dados próximos daquilo que é a verdade. Bem, mas a diferença é que não existe modelo extremamente que pode ter uma previsão 100%, mas o meu modelo mostrou-se que deu uma previsão, digamos, 100% dos dados, 100% do nível de previsão. Isso já é uma vitória grande em ciência de dados. Mostra a eficiência, a minha eficiência técnica, matemática, profissional e até de programação relativamente a essa questão. Bem, pessoal, e o que há de novo na segunda versão do modelo lançado em abril de 2025? Mais do que falar, vamos mostrar na prática que mudou, evoluiu e surpreendeu. Prepare-se para ver os resultados mais rápidos, mais precisos, com mais inteligência. Eu vou parar por aqui, eu vou dar a oportunidade para perguntas e depois vou apresentar o modelo já em live, isso quer dizer que na internet e tal, para depois avaliar aí. E depois chegamos aqui ao fim, né, da apresentação. Bem, vou parar por aqui a apresentação. Vou deixar a oportunidade para perguntas e depois vamos continuar. Joaquim, muito obrigado. Top. Para já o que eu posso dizer. Eu deixo-me só tentar entender aqui se há. Eu tinha colocado uma pergunta, mas mais ninguém colocou. E a minha primeira pergunta para já, inicialmente para isto, seria: qual foi a percentagem de exatidão que o teu modelo já atingiu? Agora, nesse instante? Qual foi o mais alto, né? Pronto, o mais alto foi este. O mais alto foi este. Ele conseguiu prever em porcentagem. 100%. Vimos aí na apresentação que ele conseguiu prever 100% de qual dos times venceria a Premier League. Ele preveu a 100%. Ele não fundamentou a resposta dizendo que vencerá, não foi afirmativo. Ele diz, mediante os dados que você me apresentou, mediante o que o modelo me apresentou, o time que tem maior possibilidade de vencer é este time. Mas o modelo não deu uma garantia de 100%, porque ele também é um modelo. Então, Sim. ok, esses dados, Isso disso, ok, isso aí tem, então é isso. Tive 100% de eficiência em termos de precisão. Isso é um marco histórico, é uma coisa muito diferente, isso é outro nível. Ok. O Adalberto tem aqui uma pergunta que é: este modelo pode funcionar offline com os dados já captados em um ambiente isolado? Sim, eu vou mostrar para daqui a mais alguns anos, vou mostrar para todos. Tem um modelo funcionando localmente na minha máquina e tem um modelo funcionando localmente na internet. Okay. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer, algum comentário. Por favor, façam perguntas, comentários. Eu já apresentei aqui no pessoal da rua, eles ficaram extremamente estupefactos e admirados como um negro, como eles chamam, um preto, né? Um chorny, como dizem em russo, apresentou isso. Então, seria bom se eu ouvisse de africano. Não é por aí, acho que não é por aí, mas entendo o que é que estás a dizer. Espero que percebam. Eu acho que aqui a questão, muitas das vezes, apesar de ser associado muito à raça, tem a ver da origem, né? Como em África, tudo que não é ocidental é minimizado, não é?
Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que outra situação, na minha opinião. Mas pronto. Temos aqui o Leandro. Leandro, por favor. Comunidade Cássio, muito boa noite. Joaquim, olha, parabéns primeiro por este grande achievement mesmo. Primeiro porque inteligência artificial e ciência de dados é um tema do momento, não é? E eu não acredito que venha sair de moda tão cedo assim, não é? E abraçares aí essa jornada é realmente eu vou dizer, uma jogada de mestre, né, futurística, porque esse é o caminho que o mundo está a ir, não é? E parabéns mais uma vez, really good, muito bom mesmo. A forma como apresentaste o tema, sorry, tem aqui os meninos a fazer um pouco de barulho. A forma como apresentaste o teu estudo, o teu caso, né, foi realmente bem explanatório e deu para entender perfeitamente. Embora que depois já tinha alguns termos muito matemáticos que ali eu só estava a fingir que estava a entender, né, que é para não ter que sofrer com aqueles que nós chamamos já do ensino médio, etc. Então, epá, preferimos ultrapassar aquilo, mas valeu. Por que que eu fiz essa introdução toda? Porque eu, por acaso, também tenho estado aí a estudar um pouquinho, procurar aprender, estou mesmo a marcar os primeiros passos, assim, naquilo que tem a ver com ciência de dados também, não é? Machine learning, etc. E eu queria fazer aqui uma questão, não é? Olhando para essa tua solução e olhando aqui também para a realidade de Angola, podes não ter essa informação, ou se calhar podes ter, mas podes já ter ouvido ou ter algum conhecimento. Mas ultimamente, por exemplo, as casas de jogos, de apostas, desculpa, apostas de jogos, aqui em Angola, em Luanda em particular, têm crescido muito, não é? E que tem aqueles. Eu não conheço muito bem, né? Então, tem termos aqui eu posso não saber aplicar bem, mas eu sei que tem aquelas fichas, ok, que preenchem, não é? Que é para fazer as probabilidades e tentativas, qual é a equipa que vai ganhar, etc. e tal. Isso dá algum dinheiro. A minha pergunta para o Joaquim é: já pensaste, por exemplo, em integrar esse modelo com algum aplicativo, por exemplo, de bets, de apostas, e lançar no mercado, se sim ou não? Porque vejo aqui uma grande oportunidade, por exemplo, de poder desenvolver uma solução de apostas que poderá estar ahead of the competition, não é? Em vez de ter que estar a esperar aí o pessoal preencher aquelas folhas ali e tal, e ainda é um processo também muito manual, etc., embora que alguns tenham alguns sistemas já por detrás, mas incorporando essa tua solução de ciência de dados a um aplicativo deste, te meteria mesmo assim bem ahead of the competition. Isso é só um caso, não é? Poderia também talvez aqui sugerir, essa é a minha primeira questão, né? Saber se pensas em integrar esse teu modelo em algum aplicativo, por exemplo, de apostas, ou talvez pode ser um outro caso, não é? Mais ligado ao desporto. E aqui vem uma sugestão, uma dica também, não é? Se puderes também identificar outras oportunidades, por exemplo, onde este modelo pode também ser muito útil, principalmente para desafios que nós temos aqui no nosso país, não é? Eu acredito que a Angola, a África em geral e Angola em particular, são terras muito férteis, não é? Que ainda temos muita oportunidade. Por exemplo, uma solução como essa numa Europa, numa América, poderia ter o seu impacto, não é? Mas numa zona como a África, o impacto seria tipo umas 2, 3, 4 vezes mais, né? Porque a gente não tem muita gente a desenvolver soluções como essa. Então, a primeira pergunta era aquela, não é? Se pensas em integrar esse modelo com algum aplicativo de apostas, etc., para estar aí à frente da competição. E segunda seria essa sugestão, né? Tentar identificar aí alguns use cases aqui da banda, passo o termo, né? Onde, por exemplo, um modelo como esse poderia ajudar bastante mesmo.
Desculpa por ter sido muito longo, né? Mas não podia deixar de fazer esse reconhecimento, Joaquim. Tiveste muito bem mesmo, bem apresentado e obrigado por partilhar aí esse conhecimento conosco que nos inspira também. Bem, thank you for appreciate. I really, really appreciate. Thank you so much. I really appreciate. Leandro, muito obrigado pelas palavras. Na verdade, o grande motivador para o desenvolvimento desse projeto primeiramente, não é monetizar. Não foi a base daquilo que me motivou para poder criar soluções do gênero. Na verdade, a base é para avaliar o meu nível em termos de programação e matemática mesmo. Esse foi o meu primeiro incentivo. Partindo para a resposta, a primeira resposta era sobre Angola, sobre essas oportunidades de casa e de apostas. Eu tenho recebido, sim, muitas sugestões relativamente a esse ponto e tenho realmente considerado a possibilidade de poder tornar o modelo público para uma questão também de monetização, né? Fazer uma renda extra, fazer muita renda extra por detrás disso. Mas, infelizmente, a questão da criação do modelo do gênero requer um certo tipo de investimento, né? Eu tive que investir muito nisso. Então, é um certo tipo de investimento que eu sozinho não poderia eventualmente conseguir andar por muito tempo sem um aporte de início, sem investimento de início, para poder realmente me ajudar a criar aquilo que é a base, uma estrutura realmente mais sólida e poder, todas as partes envolvidas, poder realmente faturar com isso. E também o modelo, na verdade, responder acho que a segunda pergunta, não foi moldado simplesmente para esportes ou para previsões esportivas. A minha intenção é poder eventualmente utilizá-lo para prever situações em Angola e poder realmente usar em contexto que pode ajudar Angola e poder ajudar meu país. Como jovem de 23 anos, acho que a minha responsabilidade é poder fazer parte de uma geração que pode eventualmente ajudar naquilo que é a construção de Angola, né, num contexto melhor. E acho que isso é a minha maior motivação, poder realmente utilizar em contextos práticos em Angola para poder prever eventos, doenças, poder até ajudar naquilo que é a economia. Eu acredito muito profundamente, com uma certeza estrondosa, de que se tivesse basicamente os recursos necessários, eu conseguiria ajudar em muitos contextos de Angola, muitos contextos. A questão da economia, então, a minha intenção máxima é poder eventualmente contribuir significativamente para o meu país. Acho que nesse sentido. Mas vamos fazer dinheiro também. Eu quero fazer money is important right now. Por acaso, dinheiro é importante. Olha, relativamente ao que estavas a comentar, o Adalberto já tinha colocado aqui uma questão. Um comentário, mais comentário do que questão. Eu estou a imaginar este modelo adaptado à saúde, fazendo recomendações para tratamento de enfermidades. Está muito em conta aquilo que estavas a dizer, ele já tinha colocado isto há algum tempo. O Mário Peão também colocou aqui no futuro o que o Joaquim espera atingir com o seu modelo de inteligência artificial. Bem, na verdade, a minha intenção é progredir para a criação do primeiro modelo angolano, a primeira plataforma de inteligência artificial africana. E quando digo o primeiro modelo angolano, africano de inteligência artificial, é basicamente criar um modelo semelhante à OpenAI, a Anthropic, ou o Chai, ou a DeepSeek. Aqui, a Chai, que é basicamente a Anthropic, que é do AI. Então, a minha intenção não é simplesmente monetizar só por si. Nós podemos revolucionar a África, podemos refundar Angola e podemos, nós como angolanos e africanos, estamos basicamente, nós Angola, estarmos basicamente um pé à frente de muitos outros países africanos, porque a Nigéria está a começar a fazer isso, por exemplo, já tive contato com os nigerianos, eles estão nessa correria de poder eventualmente desenvolver o primeiro modelo africano de inteligência artificial. Isso seria algo que vai atrair investimento, poderia eventualmente atrair investimento para aquilo que é angolano e diversificar a economia, né? Investimento em tecnologia é sempre um investimento certeiro e monetizar por cima disso. Nós vemos que, por exemplo, Donald Trump ele vai disponibilizar 500 bilhões, se eu não estou erro, de dólares para a OpenAI. Ok? Essa é a minha intenção, né? Meu objetivo. Pois, embora a ciência
não estou a me formar em data science, estou a me formar em informação cibernética, segurança de informação cibernética, mas a minha intenção é desenvolver o primeiro modelo africano angolano de inteligência artificial, colocar Angola nos primeiros palcos e é poder bater de frente com essas empresas. É possível, eu acredito nisso. Olha, temos aqui alguns comentários no chat. O Leandro primeiro fez um comentário que é: só não tentes usar para prever quem vai ganhar as eleições, senão vai dar problemas. Não, aí vai dar problema. Mas o Cláudio- Política eu não meto. Mas o Cláudio Barbosa pergunta aqui, minha pergunta será que Angola está pronta para IA? Angola está pronta para a evolução. Todo país está pronto para a evolução. Nós precisamos evoluir, precisamos crescer. E sim, Angola sim tem problemas básicos para serem resolvidos. Eu estou num contexto totalmente diferente. Eu sei que aqui por exemplo, em Moscou, Rússia é um país diferente. Eu já estive no Dubai graças a algumas conexões e eu pude eventualmente avaliar. E sim, Angola, nós precisamos disso, sabe? O investimento da tecnologia poderia eventualmente causar uma diversificação da economia muito grande. Imagina quantos jovens poderão ser empregados, quantas empresas novas de inteligência artificial poderão realmente nascer usando recursos nacionais, por exemplo, usando a API que nós poderemos eventualmente disponibilizar para essas empresas. E qual será basicamente o olhar externo para Angola em termos de tecnologia? Muitas empresas poderão vir para Angola para investir também, ok? Então, é um projeto que poderá realmente ajudar muito em muitos contextos da África e Angola. Ok. Há aqui alguns outros comentários. O Cláudio Barbosa volta a comentar como vamos tackle the basic issues. Eu acho que isso é uma questão um bocado mais política do que técnica, Cláudio, minha visão pelo menos. Mas entendo a necessidade de se comentar ou perguntar-se isso. O Adalberto que comenta, recorrendo à IA para fazer chegar a info de forma diferenciada do modelo atual. Eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, Adalberto. Podias ser mais explícito aqui, por favor? Não, estava a responder o Cláudio quando falava das questões básicas. Ok. Assim, como disse, eu acho que é um comentário um bocadinho mais aqui político e nós trabalhamos com tecnologia em Angola, nós temos acesso a determinados, não importa o estatuto social que cada um daqui possa ter, e que o estatuto social aqui dentro do IT e do CAST é variado, mas ainda assim nós estamos numa bolha em comparação com o resto do país. Então, há muitos outros fatores derivados políticos que fica complicado nós termos um debate não tecnológico, não prático aqui e que ultrapassa o âmbito do CAST. Seria a minha resposta imediata, ok? E o meu comentário imediato. Mas, entretanto, Joaquim, eu tenho uma questão que é a seguinte. Principalmente porque o CAST tem um componente muito grande de segurança na tecnologia, ok? Já existem para aí imensos padrões, né? Eu li em qualquer sítio que o ISO 27000 está a próxima versão e irá cobrir, li em qualquer coisa, mas não li, depois perdi o link. Eu tive a contato e não também vi. Mas o 27000 vai cobrir situações relacionadas com a IA, e porque a componente de segurança de dados, segurança, e há muitas questões éticas ainda aqui na questão da governança da IA, não é? Mas a minha primeira pergunta para ti seria: como vês o teu modelo a fazer análises de ameaças de cibersegurança? Ótimo. Bem, estamos aqui a voltar para aquilo. O excelente nisso é que o bom de eu ter conhecimento em programação, em programação, tenho conhecimento em segurança de informação. E tenho também desenvolvido soluções relativamente ligadas à segurança de informação. Uma das coisas que, por exemplo, poderá eventualmente um modelo se adaptar para prover a questão de segurança de informação é contar a exterior
e SameCloud, por exemplo, ou a taxa TDOS, ou, por exemplo, analisar um determinado padrão de um ransomware ou do malware e, eventualmente, já treinado, por exemplo, né? A gente vai expor o modelo a um treinamento destes dados e, mediante estes dados, o nosso modelo pode ser, eventualmente, pode parar com uma extensão em navegadores em browsers. Então, toda vez que, por exemplo, um determinado usuário entrar para um browser, o modelo vai analisar, mediante os padrões já treinados, e avaliar se realmente esse site, ou esse website, ou essa informação que entrou no nosso computador, ou nós estamos a navegar, realmente segura mediante os dados já treinados. Então, o contexto prático do modelo ele é amplo, não está simplesmente, unicamente restringido a um determinado contexto. A gente pode simplesmente definir os pés, os parâmetros que queremos que seja avaliado e depois, consequentemente, prever. Mas deixa-me desafiar-te o seguinte, mas nesta situação, né, essa coleta de dados, estás a falar de uma coleta de dados Já voluntária? existente. Não, eu vou explicar isso. Como é que eu obtive esses dados? Como é que eu obtive esses dados? Não, estou a para falar seguir, né? no contexto, estou a falar no contexto mesmo de cibersegurança. Atenção. Sim. Né, cruzaram por aqui umas barreiras, né, Domínio, nesta situação. um limite. Por exemplo, como é que os dados? Nós temos informações e números de como é que são feitos os ataques, por exemplo, ataques, como é que funcionam os ataques, ataques de DOS e SameCloud e NAGLAC, e por aí vai. Bem, a maneira mais inteligente de fazer isso é avaliar uma certa quantidade de modos como esses ataques são basicamente feitos, já conhecidos, pegar esses dados, processá-los, armazenar num determinado banco de dados, e depois o nosso modelo vai usar esses mesmos dados para avaliar esses inputs que vai recebendo do usuário, por exemplo. Esse é basicamente um esquema orgânico, né? Um esquema assim, normal, do processo todo. Você vai expor a quantidade de informações para esse modelo, o modelo basicamente vai processar esses dados e vai avaliar. Quando receber um determinado input, vai dizer, não, isso funciona assim, isso funciona assim, isso funciona assim, isso funciona assim. Então, acho que é isso, Cláudio, se conseguir perceber a pergunta. Ok. Tenho um bocadinho aberto. Eu não quero tirar aqui o controle, mas eu tenho aqui uma pergunta talvez um bocadinho mais pragmática, mais prática, né? Ok, imagina que, né, alguém queira ou faça um acordo contigo, para ter o teu modelo a correr, não é? Numa infraestrutura, não é? Quais são os requisitos básicos para que possa correr numa infraestrutura? Daquilo que tu já testaste, não é? O que é que tu consideras, pronto, para uma resposta normal de X utilizadores e por aí fora, como é que tu consideras os requisitos básicos? Bem, eu daria, vai depender muito de conversar com a pessoa e em que contexto a pessoa, recursos financeiros e tal. Mas eu tenho duas versões do modelo funcional. Tem uma versão local e tem uma versão na internet, na web. Então, caso a pessoa desejar utilizar o modelo via web, ele vai utilizar, vou disponibilizar, vou criar uma conta, a pessoa vai usar normalmente, vai pagar por recorrência mensal, para poder realmente ter dados de avaliação. E caso a pessoa desejar, não, por segurança, quero ter um modelo local, eu posso também fazer isso daqui, por exemplo. Mas o uso em internet é melhor porque eu estou sempre a atualizar e trabalhar nos dados. Localmente não vai ter atualizações. Acho que é isso. Pois, só que eu fico sempre a pensar na privacidade de dados. Privacidade de dados. Não só na Escalabilidade. Ninguém, eu cansaço, desculpa. Não, percebo. Mas estou a pensar na privacidade de dados. Mas pronto, eu vou deixar aqui um bocadinho aberto, vou desafiar aqui algumas pessoas a falar um bocado. Tenho aqui uma pergunta, deixa-me já pegar. Benon, eu queria puxar-te um bocadinho. Antes mesmo de dar para a pergunta, pessoal,
não saiam, porque eu vou apresentar depois o modelo funcional na internet, então será interessante depois verem. Então, Ok, tem quero que falar ainda. onde o teu modelo pode diferenciar-se de outras ferramentas já existentes, tais como da Fortinet, para análise de possíveis eventos de ataques cibernéticos? Bem, uma pergunta excelente, aprecio. Quem fez a pergunta? Ricardo Barros. Ricardo, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta extremamente interessante. E eu responderia da seguinte maneira: eu não sou a Fortinet é uma empresa internacional e mundial com uma estrutura estrondosa. Então, em termos de infraestrutura, eu não estou ao nível deles para poder realmente combater problemas de ataque de segurança nos modelos que eles têm, se têm incluídos. Então, se eu tivesse a mesma estrutura, talvez eu faria o mesmo. Então, tem diferença, sim, o meu modelo é diferente. Tu dás a dizer que não consegues competir ou não tens base de comparativa para poder competir, é isso? Não, eu digo mais infraestrutura. Não é é mais infraestrutura. Se eu tivesse infraestrutura adequada, se eu tivesse uma infraestrutura em condições, eu faria melhor. Ok. É uma questão de infraestrutura. Vou desafiar aqui mais algumas pessoas. Benon, estás muito quieto. Não sei se queres. Acho que eu gosto. Estás sem microfone. Mas tens chato, não é desculpa. Pronto, Hélio, Mário. Hélio? Mas ok, então, bom, pronto. Não havendo assim agora ok, só um minuto. O Benon, com base na última coisa que o Joaquim falou, o que precisa é basicamente financiamento. Sim, basicamente é Basicamente financiamento. isso. Joaquim, para aproveitarmos aqui um bocadinho o tempo e darmos a oportunidade às pessoas também, né, de valorizarem, podias começar a apresentar, para nós podermos então dar depois de encerrada a sessão. Sim. Você aqui rápido naquilo que é a apresentação. Não vou poder apresentar tudo em si, mas eu vou apresentar para basicamente verem. Acho que isso seria interessante. Então, esse é um modelo, essa é uma maneira, uma demo. Eu subi hoje. Conseguem me ouvir? Subi hoje simplesmente para avaliarem, ok? Vamos ouvir sim. Ok. Subi simplesmente hoje para avaliarem, né? Eu estou ainda a trabalhar numa versão em termos de interface extremamente melhor. Subi em Streamlight. Streamlight é basicamente uma biblioteca que te permite criar interfaces rápidas. E just a second, please. What I'm showing now. So, vou dizer. Pessoal, vou aqui mostrar queria aqui basicamente usar o teste para depois avaliarem e tal. Na verdade, só um modelo demo para hoje. Apresentei criei isso, a demonstração do modelo funcional para avaliarem e verem. E, consegue ver a tela, pessoal? Alô, alô? Sim, conseguimos. Bem, Bom, essa é olha, basicamente. antes de continuar, há aqui uma provocação, Sim. ok? Eu já digo outra pessoa. Uhum. Sobre análise ao West Ham, o que podes mais detalhar da previsão demonstrada? Visto que apenas vimos a resposta detalhada do vencedor Manchester. Sendo leigo na matemática, os números pouco me dizem. A pergunta. A previsão sobre quem? Sobre esse tema? West Ham, yeah. Honestly, I didn't get the question. Sorry. Ok, o que podes mais detalhar da previsão demonstrada, visto que apenas vimos a resposta detalhada do vencedor Manchester? Bom, basicamente eu acho que o Ricardo quer dizer é, ok, o teu modelo mostrou a previsão, não é? Do vencedor Manchester, não é? Mas acho que ele queria saber também, talvez, dados estatísticos, né, da previsão para os outros clubes. Sim, eu tenho aqui, mas não vou poder mostrar Não todos. sei, talvez seja um bocado por aí, mas em jeito de provocação. Mas podes fazer a apresentação, olha lá. Eu não vou poder apresentar todos, mas em outras indicados. Bem, pessoal, essa é basicamente uma das partes simples que eu queria para avaliar aqui. Temos aqui a porção de futebol. Bem, a ideia é simples, única. Você vai
por exemplo, ter a possibilidade nessa plataforma, assim como está, de poder cruzar ligas. Ou seja, por exemplo, temos a Liga Inglesa, temos a La Liga, temos várias ligas, temos a Bundesliga, ok? Supomos que eu sei, se eu não estou em erro, que a Bundesliga não pode jogar com a La Liga, que a Bundesliga é a Liga inglesa em Alemanha, acho. Ou a Liga Russa não pode jogar com a Liga Inglesa ou Italiana, mas aqui a minha plataforma dá a possibilidade de você cruzar ligas e ter previsões. Isso é um diferencial muito grande. Ou seja, não importa as ligas que estejam, a Liga da Arábia Saudita, você consegue cruzar com a Liga da Liga, selecionar os times e poder eventualmente ter uma visão de resultados. Ter basicamente uma visão de resultados. Consegue mover todos? Sim, sim. Sim, então esse hoje é um diferencial que, por os que gostam de apostar, acho que seria interessante. Bem, aqui tu podes selecionar eventualmente a liga que tu queres, por exemplo, cruzar e ver as previsões. Temos aqui a Bundesliga, temos a La Liga, que você pode, por exemplo, selecionar uma equipa da, da Liga Inglesa. Vamos lá selecionar uma qualquer. Vamos lá, por exemplo, selecionar aqui Newcastle, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Liverpool. É uma lista infinita, né, de ligas que você pode basicamente selecionar para avaliar a qualidade e avaliar a previsão. Vamos lá uma qualquer, né? Vamos lá uma qualquer. Vamos lá essa. Bayern de Munique. Vamos cruzar com Chelsea, por exemplo. Vamos selecionar a sessão. Vamos lá, 2024, 2023. E vamos lá ver a previsão deste jogo. Conseguem me ouvir, pessoal? Alô? Sim, estamos a ouvir, Então, aqui você vai basicamente escolher o tipo de gráfico que tu queres ver, porque ele vai gerar um gráfico para ti, se é de pizza, barras, radar. E vamos aqui ver previsão. Então, vamos esperar um instante e o modelo vai basicamente prever para ti. Por exemplo, no sistema, conseguem ver aqui, o nosso sistema prevê que o jogo pode terminar em Bayern de Munique 1, Chelsea 1, por exemplo. Isso considera com que os times jogando em cansaço, são basicamente os parâmetros que eu defini aqui, cansaço, confiança e de outras ligas, por exemplo. O Chelsea vence, é o mais provável, não tem chance. O Bayern de Munique tem 37%, o empate tem 20% e o Chelsea tem 38% de possibilidade de vencer. O que o gráfico mostra? Aqui tem basicamente uma explicação detalhada sobre aquilo que é o gráfico, fora dessa expressão de percentual, temos aqui graficamente falando, né? Temos aqui a linha do meio, é o número de gols mais prováveis, a caixa mostra a caixa comum de gols, e os pontos são resultados possíveis. Por exemplo, temos aqui do Chelsea e quantos gols esperados, né? Temos mais de 2.5 gols, temos aqui 34% provável 3 gols ou mais. Isso aqui pode ser uma Há aqui um problema no som, Joaquim? Não conseguimos ouvir. Não? Agora. Ok, sim. Bem, por Sim. exemplo, você for para apostar em termos de gols, por exemplo, mais de 3 gols, temos um percentual de 34%, que não é provável. E temos, por exemplo, menos de 2.5 gols, temos 61%, pode ser um jogo mais tranquilo, ok? Então essas métricas já te ajudam basicamente a avaliar, ok? E aqui temos, eu coloquei dicas de apostas, né? Acho que seria interessante. Já que são assim, eu coloquei dicas, né? Se você quer apostar, veja o retorno. Vitória de Bayern de Munique tem 62,469 vezes o seu dinheiro, que é normalmente as ODDOS, que essas casas de apostas úteis. Temos o empate, temos 4,93 do seu dinheiro multiplicado e temos aqui uma vitória, 2,67. Essa é basicamente uma previsão. Aqui você vai poder, podes aqui mudar, né? Vamos aqui para não parecer que vamos aqui selecionar, vamos lá, a liga, né? Aqui é a liga, vai vir, vamos lá, lá selecionamos. Enquanto vais selecionando aqui os parâmetros, Joaquim, tem aqui uma explicação da pergunta do Ricardo. Estou num tal com barulho e pouca rede. O que ele quer saber é apenas se a plataforma consegue mostrar também o porquê que a equipa não tem probabilidades de ganhar. Ok. Percebi. Quem pode ganhar ou também quem pode perder e porquê. Ok. Por acaso, sim.
Bem, se lembram na minha apresentação Não deixa de ser um fator de aposta, não é? Uhum. Se lembram da minha apresentação anterior, tem uma explicação do S1 e tem os parâmetros aí a nível de percentual, a nível de estatística. Na apresentação, a primeira que eu abri, tem o S1, tem dados detalhados, estatísticos, matemáticos, que levou à conclusão disso. Então, alô, alô? Sim, estamos a ouvir. Então, o Então, modelo apresenta isso. sim, mas ele vai apresentar, ele não vai dar uma de bruxo. Alô? Ok, ok. Vai avaliar Captado. matematicamente e estatisticamente o estado e vai apresentar as possibilidades ao usuário. O usuário vai avaliar se sim ou não. Ok, ok. Podes continuar, meu caro. Podes continuar. Bem, aqui temos, por exemplo, a La Liga, e temos a Liga francesa, acho que é isso. Bem, aqui vai escolher basicamente o time. Vamos lá, o jogo da La Liga. O Barcelona e Barcelona e como é que é? Real Madrid, right? Alô, alô. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Vamos ouvir. Ótimo. Vamos aqui tentar escolher Barcelona para ver, né? Eu, hum, vamos ver onde é que está o Barcelona aqui. Eu vou, tá aqui. Barcelona. Então vamos lá, quem é do Barça, quem é do Real. Vamos ver como o Dada vai prever, né? Vais arranjar problemas, mas vai, Ah, continua. pá, sei lá. Vamos ver aqui. Bem, aqui Real Madrid vence é o mais provável. Na verdade tem um empate, consegue ver percentual, temos 37% e 37%. Então, caso tu apostares no Real, se for em contexto de apostas, tu podes. Tens como é que se faz? Tens, ou seja, não vai terminar em empate. Um deles vence, se o Real ou o Barça, mas o Real tem uma possibilidade de vencer. Estamos a falar dos próximos jogos. Alô? Ok, Os ok. próximos jogos, Com base nos dados estatísticos até o momento. até o momento, com os próximos jogos, atualmente. Temos aqui, por Ok. exemplo, gols de Real Madrid, temos aqui uma explicação, temos aqui, você aqui consegue basicamente entender o porquê do modelo de prever isso. E, por exemplo, tem 34%. Caso queres eventualmente avaliar quantos gols poderá ter por jogo, o modelo também diz, provavelmente mais de 3 gols, não é provável. Temos aqui 61, pode ser um jogo mais equilibrado também, eventualmente. Aqui temos estes dados, né? E outro ponto só, que eu acho interessante mostrar. Ah, acho que e tem pontos aqui interessantes para mostrar para o pessoal. Deixa eu fazer o login novamente. Hum, consegue me ouvir, pessoal? Conseguimos ouvir, conseguiram ouvir e ver. Ótimo, não sei a parte não é importante, só queria aqui para demonstração mesmo. Bem, eu vou aqui mostrar, né, algo interessante. Hum, olha, aqui vocês até podem, as pessoas, por exemplo, é possível os usuários terem informações sobre cada dos jogadores e tem essa sessão de análise financeira que é você poder integrar, mas são análises apenas, né? Que você pode para fazer análise das finanças e tal. E uma coisa que eu usei para mim e implementei para testar. Bem, aqui, pessoal, Estamos aqui, estamos aqui. bem, enquanto ele aqui processa essa parte, vamos aqui para pesquisar jogadores. Então, por exemplo, para fundamentar melhor aquilo que é a tua aposta ou algo do gênero, você pode, por exemplo, aqui pesquisar por jogadores. Temos aqui o banco de dados de 2020, 2025. Aqui você pode, por exemplo, pesquisar por nome de jogador, pode definir, por exemplo, um, um nome e Eu não sei se é impressão minha ou perdemos o Joaquim. Hello? Joaquim? É a rede, está com atrasos. Ali o consumo. Bom, vamos aguardar mais um bocado.
Bom, pessoal, acho que estamos aqui mesmo com um problema mesmo na conectividade. Deixa-me só. Ele caiu, infelizmente. Bom, vou suportar o rapaz. Tive um corte, o PC desligou. Ok, ele mandou aqui uma mensagem. Bom, Tim, pessoal, eu gostei muito aqui da apresentação do Joaquim. Infelizmente, ele teve aqui um problema. Vamos dar como encerrar a sessão de hoje, não é? Vamos continuar, vamos continuar a falar. Continuar a falar no Telegram. Ok. Obrigado a todos que puderam participar na sessão de hoje. Para mim, foi bastante. Foi muito positivo. Estive aqui a pensar em várias. Em várias coisas. Olha, vamos só aguardar um bocadinho que ele diz que bem, quer encerrar juntos, não é? Mas eu gostei bastante daqui da apresentação e do facto de existir e do facto de existir algo feito por angolanos, não é? A este nível. Isto demonstra muito que demonstra muito que existem muitos talentos escondidos em muitas empresas e que não vêm à baila por N motivos. Há algumas pessoas aqui, por exemplo, que estou a desafiar há anos para fazer uma apresentação e o que eu vejo é que as pessoas têm mais medo de errar do que errar e aprender, por exemplo. E eu gostei bastante aqui da forma como é que o Joaquim apresentou-se, e cá está ele. Gostei muito da forma como ele aqui apresentou-se e apresentou o modelo, demonstrando mais uma vez que capacidade em Angola existe para isto e para mais. Joaquim, eu vou só ler aqui algumas mensagens para finalizar. Pronto, infelizmente não conseguiste fazer a apresentação completa como querias, deste cabo do computador, mas estás no mute já agora. Mas olha, só para dizer, o Benone diz que aqui, mandou aqui uma mensagem que é financiamento, apoios aparecem. Contacte-me no cast do Telegram para vermos passos nesse sentido, ok? Vamos lá ver. Ok. Conseguimos ver, pessoal? Sim, conseguimos ouvir. O Cláudio Barbosa disse, olha, Joaquim, espero que consigas implementar o teu projeto em Angola. Eu acho que não é só em Angola, é um projeto para o mundo, na verdade, mas palavras muito boas, obrigado, Cláudio. O Leandro diz também que tem que sair. Joaquim, parabéns mais uma vez, gostaria de manter o contacto pelo Instagram, pelo Telegram. E pronto, é isto. Joaquim, últimas palavras antes de nós encerrarmos. Bem, primeiramente gostaria de agradecer a todos pela presença. Espero ter sido didático na minha abordagem. Bem, pessoal, eu queria que depois conectar com o pessoal de Angola, do cast, não só dos tanques presentes. Eles vão pesquisar no LinkedIn, Joaquim Timóteo, vai aparecer. Vai pesquisarem e conectamos. Alô? Estamos a ouvir agora. Sim, eu dizia que vou só pesquisarem aqui no LinkedIn para conectarmos Joaquim Timóteo, aparecerá lá Joaquim Timóteo, a descrição, e será um prazer conectar com todos. Novamente agradeço pela vossa disponibilidade. Infelizmente o meu computador parou, tinha a parte excelente para apresentar, mas em outras ocasiões poderia eventualmente fazê-lo. Agradeço na pessoa do Cláudio pela oportunidade
e ao Mário Peão pela conexão. É um prazer estar aqui na Rússia, poder daqui representar Angola e poder ajudar da melhor forma o meu país. E estou aberto a investidores, a pessoas que querem, por exemplo, falarmos sobre o projeto, para ver se conseguimos trazer para Angola. Bem, muito obrigado, não vou me alongar, muito obrigado pela oportunidade novamente. Boa continuidade a todos, muito obrigado. Joaquim, olha, obrigado nós. Na verdade, eu vejo-me no sentido de ser eu agradecer, né, por partilhares connosco, né, porque esta partilha, para mim, não se mede. Não, esta partilha de conhecimento não se mede. Esta oportunidade de sabermos, né, que existe algo tão bom quanto isso. Tim, eu vou infelizmente ter que encerrar aqui a sessão de hoje. Mas vamos, como já falamos, vamos falando pelo Telegram, tem o LinkedIn também do Joaquim, vamos colocar lá as apresentações, os links dos outros eventuais contactos, não é? Para que se possa ampliar um bocadinho aqui este contacto, ok? Muito obrigado a todos, né? E boa continuação.